Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta nova jornada de descoberta. Hoje vamos explorar um sentimento que todos conhecemos muito bem, mas de uma perspectiva que pode mudar a forma como você o vê para sempre. Então acompanhe-me nesta análise profunda. Você já parou para pensar naquela sensação constante de pressa, aquela corrente subterrânea de urgência que o A empurra a fazer mais, a ser mais, a alcançar mais? É uma pressão que parece não ter fim, um motor que nunca se desliga e que o A mantém em estado de alerta contínua. A pergunta que precisamos nos fazer é esta: será que normalizamos a ansiedade a ponto de transformá-la no combustível invisível da nossa sociedade moderna? Será que este estado de inquietação perpétua é o preço que pagamos pelo progresso ou há algo mais sombrio por trás? Para começar, precisamos entender o que significa normalizar algo. Normalizar não é simplesmente aceitar. É integrar um comportamento ou um estado tão profundamente em nossa vida diária que paramos de questioná-lo, assumindo-o como a configuração padrão da nossa existência. A ansiedade, em sua forma mais básica, é uma resposta de sobrevivência. É o sistema de alarme do nosso corpo projetado para nos alertar sobre um perigo iminente. Nossos antepassados precisavam dela para escapar de predadores, era uma ferramenta para a vida. Mas quais são os predadores de hoje? Não são mais tigres dente de sabre. Agora são prazos de entrega, notificações incessantes, a pressão da concorrência no trabalho e a comparação constante nas redes sociais. São ameaças abstratas, mas nossa biologia responde com a mesma intensidade. É aqui que a sociologia entra. Certos estudos sugerem que nossa cultura glorificou o estar ocupado. Criou-se uma narrativa onde o esgotamento é uma medalha de honra, uma prova de que você é produtivo, de que você é importante no sistema econômico. Essa mentalidade é conhecida como a cultura do hustle. É a ideia de que você deve sacrificar seu descanso, seu lazer e seu bem-estar no altar do sucesso. É uma ideologia que nos diz que se você não está sofrendo um pouco, não está se esforçando o suficiente. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer com orgulho que dormiu apenas 4 horas por causa do trabalho? Ou quantas vezes você já se sentiu culpado, por fazer uma pausa, por não fazer absolutamente nada durante uma tarde inteira? Essa culpa é um sintoma. A ansiedade se torna assim um mecanismo de controle social. Ela nos mantém produtivos, nos empurra a continuar correndo na roda sem perguntar por que corremos. O medo de ficar para trás, de ser irrelevante, é um motivador incrivelmente poderoso e o sistema sabe disso. Em seguida temos o papel do consumismo. A publicidade moderna é especialista em criar ansiedades que não sabíamos que tínhamos. Eles nos dizem que não somos magros, ricos, populares ou atraentes o suficiente, mas que podemos comprar a solução para esses problemas. Cada anúncio nos apresenta uma versão idealizada da vida, uma felicidade embalada. A lacuna entre essa fantasia e nossa realidade gera uma ansiedade constante, um desejo perpétuo de adquirir mais para preencher um vazio que na verdade não é material. Dessa forma, a ansiedade não só nos torna melhores trabalhadores, mas também melhores consumidores. É um ciclo que se retroalimenta. Trabalhamos mais sob a pressão da ansiedade para ganhar dinheiro e depois gastamos esse dinheiro para acalmar a mesma ansiedade que o sistema nos gerou. E claro, não podemos ignorar o elefante digital na sala, as redes sociais. Essas plataformas são incubadoras de ansiedade por design. Elas nos expõem a um fluxo interminável de vidas aparentemente perfeitas, criando um padrão impossível de alcançar. O medo de ficar de fora, conhecido em inglês como FOMO, é o temor de que outros estejam tendo experiências gratificantes das quais você está ausente. As redes sociais amplificam esse medo a um nível global e constante 24 horas por dia. Cada like, cada comentário, cada notificação é uma pequena dose de validação que nosso cérebro anseia. Nos tornamos viciados nessa aprovação externa e a ausência dela gera uma profunda ansiedade social e uma sensação de invisibilidade. Até mesmo nossa forma de nos comunicar mudou. A pressão para responder instantaneamente às mensagens, de estar sempre disponível, apagou os limites entre o trabalho e a vida pessoal, entre o público e o privado, criando um estado de alerta que nunca descansa. Psicólogos da Universidade de Harvard têm apontado como essa sobrecarga de informação e estímulos esgota nossos recursos cognitivos. Nosso cérebro não foi projetado para processar essa quantidade de dados e de interações sociais simultaneamente. O resultado é o esgotamento mental. Ora bem, não se trata de demonizar a tecnologia ou o trabalho duro. A ambição e o desejo de melhorar são inerentes ao ser humano. O problema surge quando o sistema sequestra esses impulsos naturais e os transforma em uma fonte de ansiedade crônica e generalizada.
Criamos uma sociedade que valoriza mais a aparência da produtividade do que a produtividade real e mais o acúmulo de experiências para mostrar do que o desfrute genuíno dessas experiências. Vivemos para o feed, para o currículo, para uma imagem externa? A ansiedade normalizada também tem um efeito perigoso. Ela nos rouba o presente. Quando estamos constantemente preocupados com o futuro, com o próximo objetivo, com a próxima tarefa, somos incapazes de estar plenamente no aqui e agora. O momento nos escapa. Nós nos tornamos fantasmas em nossa própria vida, sempre pensando no que vem depois, planejando, otimizando, nos preocupando. O filósofo Alan Watts falou sobre isso, sobre como vivemos em uma constante perseguição de um futuro que, quando chega, é vivido com a mesma ansiedade pelo futuro seguinte. Este estado de coisas tem consequências físicas reais. Estudos em neurociência têm demonstrado que o estresse crônico, que é a manifestação física da ansiedade prolongada, pode danificar nosso cérebro, afetar nossa memória e enfraquecer nosso sistema imunológico. Não é uma simples sensação de nervosismo. É uma condição que corrói nossa saúde de dentro para fora de forma silenciosa, mas implacável. É o desgaste lento do nosso ser, aceito como o custo normal da vida moderna. A verdadeira virada, a ideia mais inquietante, é que este sistema não é necessariamente uma conspiração consciente. Não há um grupo de pessoas em uma sala escura projetando como nos deixar ansiosos. É mais sutil, é um sistema que evoluiu para favorecer essas características. As empresas que promovem a produtividade extrema e o consumismo simplesmente prosperam mais neste ambiente. As plataformas que capturam nossa atenção com mais eficácia sobrevivem e crescem. É uma espécie de seleção natural cultural onde a ansiedade é a adaptação que se tornou dominante. Venderam-nos a ideia de que a felicidade é um destino ao qual se chega depois de uma árdua jornada de ansiedade e sacrifício. Mas e se a felicidade não for um lugar para chegar, mas sim uma forma de viajar? Uma forma que esquecemos como praticar. Ao normalizar a ansiedade também estigmatizamos a calma. A tranquilidade é confundida com preguiça. A quietude é vista como falta de ambição. Tirar um tempo para não fazer nada, para simplesmente ser, é quase um ato de rebelião no mundo atual. A solução, portanto, não é simplesmente individual. Não basta meditar ou fazer yoga, embora essas ferramentas sejam incrivelmente úteis. Requer um despertar coletivo, um reconhecimento de que as regras do jogo que estamos jogando podem estar fundamentalmente quebradas. O primeiro passo é desnormalizar a ansiedade em nossa própria mente. É parar de vê-la como uma medalha e começar a vê-la como o que é. Um sinal de que algo, seja em nossa vida ou em nosso ambiente, está desequilibrado e precisa de atenção. Significa questionar a narrativa da produtividade a todo custo. Perguntar-nos se a próxima promoção ou a próxima compra realmente nos trará a paz que buscamos ou se é apenas uma distração temporária de uma inquietação mais profunda. Implica estabelecer limites claros. Aprender a dizer não. Não ao trabalho extra que sacrifica a sua saúde. Não à pressão social que o obriga a viver uma vida que não é sua. Não à conexão digital constante que rouba a sua paz mental. Trata-se de redefinir o sucesso. Talvez o verdadeiro sucesso não seja quanto você tem no banco, mas sim quanta paz você tem na sua mente. Não é quantos seguidores você tem, mas sim quão profundas são as suas conexões reais. De uma perspectiva antropológica, as culturas humanas historicamente tiveram rituais e tempos comunitários de descanso e celebração. Substituímos em grande parte esses espaços de conexão genuína pela busca individualista de metas. Recuperar esses espaços é vital. Precisamos de mais conversas reais e menos interações superficiais. Precisamos de mais tempo na natureza e menos tempo diante das telas. Precisamos lembrar de nossa humanidade compartilhada. A ansiedade prospera no isolamento. Quando acreditamos que somos os únicos que lutam, seu poder sobre nós se multiplica. Mas no momento em que compartilhamos nossa experiência, percebemos que é um fardo coletivo. Isso não é um chamado à inação ou à resignação. Pelo contrário, é um chamado a uma ação mais consciente. Uma ação que venha de um lugar de propósito e escolha, não de um medo difuso e uma pressão externa. É reconhecer que somos mais do que nossa produtividade. Somos seres complexos com necessidades emocionais, espirituais e sociais que a cultura do hustle ignora por completo. Nosso valor não reside no que fazemos, mas no que somos. Da próxima vez que você sentir essa onda de ansiedade, essa pressa para fazer algo, qualquer coisa, pare um segundo. Pergunte a si mesmo, de onde vem esse sentimento? É uma ameaça real ou é o eco de um sistema que o ensinou a nunca estar em paz? Tomar consciência é o ato de rebeldia mais poderoso. Ao observar o mecanismo, deixamos de ser uma simples engrenagem dentro dele.
Ganhamos a capacidade de escolher como responder, em vez de simplesmente reagir por instinto. Então, a ansiedade não é o inimigo a ser vencido, é um mensageiro. Um mensageiro que nos diz que estamos vivendo em desacordo com nossa própria natureza, em um ambiente que muitas vezes é hostil ao nosso bem-estar psicológico. Ouvir esse mensageiro, em vez de silenciá-lo com mais trabalho, mais distrações ou mais consumo, é o começo de um caminho mais autêntico. Um caminho onde o objetivo não é a produtividade sem fim, mas sim a plenitude e a conexão. Exploramos como a sociedade, a cultura do trabalho, o consumismo e a tecnologia tecem uma rede que fomenta um estado de ansiedade constante. Mas é crucial entender que reconhecer isso não nos torna vítimas, mas sim nos dá poder. O poder reside na compreensão. Ao entender as forças externas que influenciam o nosso estado interno, podemos começar a navegar nossas vidas de uma maneira mais intencional, distinguindo entre nossas próprias ambições e as pressões impostas. A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. Não podemos controlar as expectativas da sociedade, mas podemos controlar nossa resposta a elas. Aí reside nossa liberdade. Não se trata de abandonar o mundo, mas sim de construir uma fortaleza interior. Um espaço mental onde as tempestades da pressão externa não possam derrubar nossa calma. Um refúgio que cultivamos através da autoconsciência e da escolha deliberada. Pensemos no conceito de tempo lixo. Passamos horas consumindo conteúdo passivamente ou nos preocupando com coisas fora do nosso controle. Rever esse tempo para o descanso ativo, para o hobby, para a conexão real, é um ato revolucionário. A pressão pela auto-otimização também é uma armadilha. A ideia de que sempre devemos estar melhorando, aprendendo um novo idioma, aperfeiçoando uma habilidade. Às vezes o ato mais saudável é simplesmente permitir-se ser imperfeito, ser suficiente exatamente como você é. Em muitos sentidos, nossa sociedade tem medicalizado um problema social. Tratamos a ansiedade com soluções individuais quando suas raízes são frequentemente coletivas. É como colocar um curativo em uma ferida que precisa de uma cirurgia muito mais profunda. Por isso falar sobre isso é tão importante. Essas conversas criam fissuras na narrativa dominante. Cada vez que alguém admite se sentir sobrecarregado, dá permissão a outro para sentir o mesmo, enfraquecendo o poder do estigma e do isolamento. As gerações mais jovens parecem estar cada vez mais conscientes deste problema. Há um movimento crescente que questiona a cultura da correria sem descanso e defende um equilíbrio mais saudável entre a vida profissional e pessoal, o que é um sinal de esperança. É a rejeição à ideia de que devemos nos vender de corpo e alma a um empregador ou a uma meta em troca de uma promessa de segurança ou felicidade futura. É a demanda de viver plenamente no presente, não apenas sobreviver esperando o fim de semana. Lembremos que os sistemas sociais não são imutáveis. São construções humanas e, como tais, podem ser desconstruídas e reconstruídas. A mudança cultural começa com uma mudança na consciência individual que se espalha como uma onda. A ansiedade normalizada nos rouba nossa capacidade de sonhar. Ela nos mantém focados na sobrevivência e na gestão de crises, em vez de na criação, na exploração e na imaginação de futuros diferentes e melhores. Ao desafiar essa norma, não só reivindicamos nossa paz mental, mas também nosso poder criativo. O poder de imaginar e construir uma realidade onde a produtividade sirva à humanidade e não o contrário. Não subestime o poder dos pequenos atos de resistência. Escolher um livro em vez do telefone. Dar um passeio sem rumo. Ter uma conversa sem distrações. Cada um desses atos é um voto por um modo de vida diferente. Da próxima vez que você se sentir culpado por descansar, lembre-se de que o descanso não é a ausência de produtividade, é uma parte essencial dela. É o solo fértil onde crescem a criatividade, a clareza e o bem-estar. A ansiedade se alimenta do futuro, dos e se. Uma forma de combatê-la é ancorar-se firmemente no presente, nas sensações físicas. O toque da sua roupa, o ar que você respira, os sons ao seu redor. Isso é real. A maior parte da ansiedade não é. O sistema nos quer distraídos, preocupados e competindo entre nós. Porque assim somos mais fáceis de gerenciar, mais previsíveis. A calma, a clareza e a cooperação são, em essência, ameaças a essa ordem estabelecida. Então, a pergunta final não é como eliminamos a ansiedade de nossas vidas. Isso é impossível. A pergunta é, como deixamos de permitir que ela seja o motor principal e a transformamos em uma simples bússola que ocasionalmente nos sinaliza um desequilíbrio? Aqui chegamos ao clímax da nossa reflexão. A ansiedade normalizada não é um simples subproduto infeliz da vida moderna. É uma característica funcional e necessária do sistema socioeconômico atual. Não é um erro do sistema, é parte do seu sistema operacional.
Um trabalhador ansioso por perder seu emprego é um trabalhador que não pedirá um aumento. Um consumidor ansioso pelo seu status social é um consumidor que comprará produtos que não precisa. Uma população ansiosa é uma população dócil. Essa perspectiva muda tudo. Deixa de ser um problema pessoal que devemos resolver em solidão e se torna um problema estrutural que devemos reconhecer coletivamente. A sua ansiedade não é um fracasso seu, é o sucesso de um sistema que o quer assim. A indústria do bem-estar, embora muitas vezes bem intencionada, pode cair na armadilha de vender soluções individuais para este problema sistêmico. Ela, ensina a respirar melhor em uma gaiola, em vez de ajudá-lo a ver as grades da gaiola. O objetivo não deveria ser simplesmente gerenciar a ansiedade para poder continuar sendo produtivos dentro do mesmo sistema que a gera. O objetivo deveria ser transformar o sistema para que não gere níveis tóxicos de ansiedade em primeiro lugar. A normalização é a anestesia que nos impede de sentir a dor de uma ferida social. Ela nos faz acreditar que o problema está em nós, em nossa incapacidade de nos adaptarmos e não na toxicidade do ambiente ao qual tentamos nos adaptar. Pense em como a linguagem mudou. Estresse soa quase positivo como sinal de importância. Esgotamento, ou burnout, se tornou uma história de guerra contada com um estranho matiz de orgulho. Fomos condicionados a adorar nossos opressores internos, a ver a voz da ansiedade não como um aviso, mas como a voz da ambição. Confundimos o veneno com a medicina por tempo demais. A desconexão com a natureza é outro fator-chave. Pesquisas em psicologia ambiental mostram consistentemente que o tempo em ambientes naturais reduz a ruminação, que é o padrão de pensamento repetitivo e negativo, um componente central da ansiedade. Nossa sociedade nos aprisionou em caixas de concreto, físicas e mentais, afastando-nos dos ritmos naturais que por milênios regularam nosso sistema nervoso. Somos animais fora do nosso habitat natural e nossa ansiedade é a prova disso. Até mesmo nossa dieta e estilo de vida sedentário contribuem. A comida ultraprocessada e a falta de movimento físico impactam nossa química cerebral, tornando-nos mais suscetíveis aos ciclos de ansiedade. Tudo está interconectado. No fim, desnormalizar a ansiedade é um ato de recuperação. É a recuperação da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa soberania mental e da nossa conexão com o mundo real, com os outros e conosco mesmos. Não peço que você abandone suas metas ou seu trabalho. Convido-o a fazer isso a partir de um novo centro de gravidade. Um centro baseado na saúde e na sustentabilidade, não no medo e na carência. Um motor de paixão, não de pânico. A vida não precisa ser uma emergência constante. A paz não é um luxo que se ganha ao se aposentar. É um direito fundamental do ser, aqui e agora. E o primeiro passo para reivindicá-lo é ver as correntes que aceitamos como se fossem nossa própria pele. Lembre-se, o sistema não mudará sozinho. Depende de que cada um, de nós, em nossas próprias vidas, comece a tomar decisões que priorizem nossa humanidade acima das demandas da máquina. Em conclusão, normalizamos a ansiedade a ponto de ela se tornar o pano de fundo invisível de nossas vidas, um motor que impulsiona um sistema que muitas vezes nos consome. Mas não precisa ser assim. Reconhecê-la não como uma falha pessoal, mas como um fenômeno social, é o primeiro e mais crucial passo para a recuperação da nossa paz. É uma mudança de perspectiva que nos devolve o poder e a autonomia sobre nossas próprias vidas. Não estamos quebrados por nos sentirmos ansiosos em um mundo que parece projetado para nos provocar ansiedade. Estamos respondendo com coerência a um ambiente muitas vezes incoerente. A cura começa quando paramos de nos culpar. Espero que esta reflexão tenha agregado valor a você e uma nova perspectiva sobre um tema tão universal e pessoal. Que ela sirva não para gerar mais preocupação, mas para inspirar uma compaixão mais profunda, tanto por você mesma quanto pelos outros que travam a mesma batalha. A jornada para desmantelar este motor invisível é longa e começa com um único passo: a consciência. A partir de hoje, você pode escolher ver as coisas de maneira diferente e essa escolha é o princípio de toda verdadeira liberdade. Chegamos ao fim da nossa análise. Viajamos desde a biologia da ansiedade até o seu papel na sociologia moderna, descobrindo como ela se tornou um pilar invisível do nosso mundo. Da próxima vez que você sentir essa pressão, lembre-se de que não está sozinho e que não é sua culpa. É o eco de um sistema maior. Respire fundo e lembre-se de que você tem o poder de escolher uma resposta diferente. A verdadeira revolução do nosso tempo pode não ser tecnológica, mas sim uma revolução da consciência. Uma em que coletivamente decidimos que nosso bem-estar vale mais do que qualquer métrica de produtividade. Cultive a calma. Defenda o seu descanso.
Busque a conexão genuína. Estes são os atos que silenciosamente mudam o mundo, começando pelo seu. No fim, a resposta à pergunta inicial é sim. Normalizamos a ansiedade como o motor de nossas vidas. Mas a boa notícia é que tudo o que foi normalizado também pode ser desnormalizado. O poder está em nossas mãos. Obrigado, A, por me acompanhar nesta profunda imersão. Agradeço sinceramente seu tempo e sua atenção para explorar essas ideias complexas comigo. É um privilégio compartilhar este espaço de reflexão com você. Espero que esta análise tenha agregado valor a você e uma nova perspectiva sobre um tema tão universal e pessoal. Cada uma dessas reflexões é uma semente e espero que encontre terreno fértil em sua mente. Lembre-se de que o conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Continue questionando, continue explorando e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo nesta jornada. Se este conteúdo fez você pensar, se ressoou com você, considere se inscrever para não perder futuras jornadas às profundezas da mente e da sociedade. Seu apoio nos permite continuar criando este tipo de conteúdo. E agora, adoraria ler você. Você se sente identificado com essa ideia da ansiedade normalizada? Qual é a sua experiência? Compartilhe a sua teoria nos comentários. Vamos ler e aprender juntos.